Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai tratar da escola positivista italiana, que tem como os principais autores Rafael Garofalo, Cesare Lombroso e Enrico Ferri. Vou explicar cada um rapidamente, esse é só para abordar temas, tópicos sobre a escola clássica. Então vamos lá. Ela é dividida em três fases, com seus respectivos autores e suas respectivas ideias. Porém, ai, porém ela tem alguns pontos em comum entre os três autores. Ela considera a criminalidade como um fenômeno natural de causas determinadas e utiliza-se principalmente do método indutivo. Ela é altamente determinista, ou seja, o indivíduo já nasce preso a sua carga hereditária, ou seja, ele é o indivíduo ele é um delinquente nato, ou ele nasce em certas condições favoráveis para ele ser um criminoso. Isso a gente vai ver é um aspecto social abordado em uma das três fases. Então vamos começar as fases. Antropológica primeiro. Cesare Lombroso, a ideia do criminoso nato. Cesare Lombroso ele é um marco científico da criminologia. Isso é muito importante. Marco científico. Por quê? Ele trouxe a primeira vez a utilização do método empírico. Ou seja, ele estudou lá a frenologia, principalmente do Gall, a frenologia, ela estudava o crânio dos indivíduos e seus aspectos patológicos, intrínsecos ao ser humano, intrínsecos ao indivíduo. A ideia do criminoso nato, como eu já disse. Aspectos físicos, aspectos psicológicos e tudo isso e tudo mais. Então, a principal obra do Cesare Lombroso foi O Homem Delinquente. Você precisa lembrar dessa obra, muito importante, principalmente nas bancas de concurso que cobram a criminologia, escola positiva. Ele estudou o homem por uma perspectiva morfológica, ou seja, a pessoa nascia predeterminada ao delito. Uma hora na vida da pessoa, por ela ter aquelas características, ela ia ser delinquente. Tese do criminoso nato, como já abordei uma, duas, três vezes. O estuprador nato, o roubador nato, o apropriação indébita nata. Eu nem sei como chamar, apropriador, acho, é isso mesmo. Então, vamos lá. Por último, para fechar a fase antropológica, a pena para o César de Lombroso era o seguinte: o criminoso ele era um sujeito incorrigível. Ou seja, não cabia sanções morais pro criminoso. Ele devia ser neutralizado. Ele devia ter o seu potencial lesivo à sociedade neutralizado. Ele devia ter esse potencial neutralizado. Essa era a ideia defendida por Lombroso, ou seja, adoção de penas de caráter perpétuo ou até de morte. Vamos entrar agora na fase sociológica, com Enrico Ferro. Oh, meu Deus, errei. Enrico Ferri. Perdão aí o pessoal que vai assistir a videoaula, porque eu sou péssimo nesses nomes importados aqui. Enrico Ferri, então, foi um sociólogo. Ele lançou um livro chamado Sociologia Criminal. Ele adotava também os fatores antropológicos, como os de Lombroso, só que ia além. Ele considerava o crime como advindo de fatores antropológicos, físicos e sociais. Antropológico, físico e social, para as causas do delito. Ele também defendia o determinismo social, né? O indivíduo já nascia já predisposto com aquela bagagem dele lá, porque ele pensava o seguinte: por que uma formiga nasce livre e o homem não? Quer dizer, na verdade, sim. Por que só o homem nasce livre e a formiga, os outros bichos, tudo aí do mundo,
Só o homem tem a característica, eu sou livre para decidir o que eu quero. Não, ele tinha como a principal ideia aí de que o homem não era livre. Então acabava com aquela ideia do livre-arbítrio lá que tinha da escola clássica, César de Bonessana e todo aquele povo lá. Ele também foi o autor da obra da lei da teoria da lei da saturação criminal. Não sei se ficou bem claro isso aí, mas também tô nem. Determinadas condições sociais favoreciam a proliferação do crime. Ou seja, não bastava a pessoa ser delinquente inata. Ela tinha que ter certas condições sociais para que ela desenvolvesse aquela aptidão ao crime, aquela potencialidade ao crime. Por último, a gente vai abordar a fase jurídica, que foi com Rafael Garófalo. Ele foi o primeiro a usar o termo criminologia. O termo criminologia, ela já existia, inclusive em outras obras aí, o pai da criminologia você vai encontrar César Lombroso, Topinardi, vai depender da obra aí e da banca, né? Ele foi o criador do termo de sociologia e criminologia, me desculpem. Ele criou a tese do delito nato. Já existia o delinquente nato, agora existe o delito nato. Essa foi a tese que ele criou. Ele se predispôs a conceituar o que era o delito, coisas que os outros autores anteriores não fizeram. Então, o delito natural era aquele que lesava sentimentos de altruísmo ou piedade inerentes à condição humana, independente de onde se encontrassem. Por exemplo, o homicídio. O homicídio vai ser um crime de potencial lesivo muito grande em qualquer cultura do mundo. E é isso aí. A escola positivista a gente vai terminando por aqui. Lembrando que é só uma pincelada por cima dos tópicos aí, que vai nos ajudar aí pelo menos a lembrar dos principais conceitos abordados por essa escola. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima videoaula.